Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres que estamos na casa do Senhor. Deus nos tem concedido mais esta oportunidade de estar para adorá-lo, para manifestar a Ele a nossa gratidão. Nós estamos nesse culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu convido a igreja a estar abrindo a Bíblia. Quero ler na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 3 e 4. Efésios, capítulo 1, os versículos 3 e 4, que assim está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A epístola de Efésios é considerada o evangelho das regiões celestiais. Paulo trata disso nessa epístola com muita ênfase. Capítulo 1, ele fala sobre isso, e no capítulo 2 também ele retrata. Então ele mostra a importância desta posição que nós temos em Cristo Jesus. E sempre que nós olhamos, estudamos a palavra de Deus, Paulo trata, são 6 capítulos da epístola, ele trata de teologia, de ensino nos 3 primeiros, e também trata de prática cristã no capítulo 4, 5 e 6. Então ele dá um panorama de apresentação de estudo e também como o crente deve caminhar perante o Senhor. Aqui ele fala de algo grandioso, que nós temos todo tipo de bênção espirituais em Cristo Jesus. Quando você olha a palavra de Deus, no capítulo 28 de Deuteronômio, Deus faz uma promessa de bênçãos terrenas para o povo de Israel. Capítulo 28 tem 68 versículos. Ele fala sobre bênção apenas nos 14 primeiros versículos, todas elas condicionadas à obediência. E a partir do versículo 15 ao 68 ele mostra a consequência da desobediência. Então são bênçãos materiais que ele estava oferecendo a uma nação que estava em formação. A nós como igreja, numa amplitude maior, ele fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Nós temos uma posição terrena, nós moramos aqui, nós vivemos sobre a terra, mas nós fomos vocacionados por Deus para a eternidade. A nossa posição é estar em Cristo Jesus. Isso tem a ver com a minha posição de crença no poder da palavra de Deus. A palavra afirma que eu estou nesta região, e nesta região você desfruta da plenitude de Deus. Mas eu tenho que aprender a conviver com essas duas situações. Quando eu estou aqui, eu sou sujeito aos dilemas daqui. Quando eu estou lá, eu desfruto do que tem lá. Lá tem paz, alegria, gozo, porque é região celeste. E a Bíblia diz que Ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção. Qual é a grande bênção que nós temos? Nós fomos religados com Deus. Nós passamos a ter comunhão com o Senhor. E nós falamos com Ele com liberdade. Pessoas transitam neste nível, nós temos a possibilidade do outro nível, falar com o Eterno, conversar com Deus e saber que Ele responde, porque a palavra de Deus nos dá garantia que Deus ouve as orações. Então nós temos bênçãos de Deus, desfrutar da paz de Deus. Eu tenho visto ultimamente a igreja brasileira
sofreram uma pressão muito grande aqui, estressada, aflita, angustiada, porque não aprendeu a viver nas regiões celestes. Lá não tem nada disso. Lá é gozo, paz e alegria. No capítulo 2, versículo 6, Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Isso é posicional, irmãos. O crente deve viver nessa posição. E é bom quando você convive com isso. A presença de Deus, Ele está com você em qualquer situação, porque nós estamos na região celestiais. E Ele diz também que nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando nós olhamos o primeiro versículo da Bíblia, ele fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós nos dirigimos sempre com este fato, espaço e tempo, mesmo não sabendo quando foi este princípio, mas isso nos dá uma noção que houve um princípio. Então nós norteamos a nossa caminhada dentro do princípio. Só que Paulo está nos levando fora deste princípio. Ele está nos levando para uma eternidade, quando não tinha um princípio, quando a divindade, quando a trindade se congregava somente eles, antes de toda a criação. Quando nós começamos a pensar como era o mundo, como era Deus na eternidade. E a Bíblia diz que nós estávamos no coração de Deus nessa eternidade. Quando nós começamos a pensar nisso, irmãos, a gente dá uma viajada, porque a grandiosidade deste Deus, ele nos leva, em primeiro momento, nós estarmos no coração de Deus. E eu sei que todas as coisas que foram criadas depois de nós povoarmos o coração de Deus. Logo foram criadas para o homem. O universo que existe foi para o homem, porque nós estávamos primeiro lá, no coração de Deus. Então as coisas foram criadas por causa nossa. E a Bíblia está dizendo que Deus nos elegeu, nos escolheu, selecionou, com uma condição: para sermos santos e irrepreensíveis em amor. Eu vou rapidamente, mas é uma doutrina que muito controversa. Eu penso o seguinte: Deus, na sua presciência, olhando para o homem que ele tinha o propósito de criar, e ele já sabia do fracasso que o homem faria diante dele. Deus sabia que o homem ia pecar. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que o Cordeiro, Deus já tinha sacrificado o seu filho antes desta fundação, por causa da necessidade do homem. Então ele estabelece um elemento para você voltar ao Senhor. Por isso que ele diz: nós escolhemos nele. Ele estabeleceu Jesus. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele diz, o nosso textual: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabeleceu o elemento para nos conduzir a Deus, só Jesus. Fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há céu, fora de Jesus há perdição. Então, este elemento ele estabelece como regra: só pode voltar e escolher em Cristo Jesus. Ele nos deu Jesus para a escolha. A Bíblia diz em 2 Pedro 3:9 que
as promessas de Deus Ele cumpre, mesmo que algumas pessoas a têm por tardia, mas Ele é longânimo, querendo que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. Então Deus dá tempo para que as pessoas encontrem o elemento que possa religar-se com o Senhor Jesus Cristo. Isso Ele fez antes da fundação do mundo. Ele providencia esse escape para nós e nos dá esta condição de seleção antes da fundação do mundo. Agora, nessa previsão de Deus, Ele diz que nós sejamos santos e irrepreensível em amor. A palavra santo no grego é pessoas separadas, que foram chamadas com uma finalidade. E nós estamos vivendo numa época que nós não estamos esmerando a nossa vida na santidade. A santidade de Deus é fundamental para você morar com Ele, porque Ele é santo. Levítico 11:44 de Jesus, Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. É uma condição de espécie. Nós somos da espécie divina, nós temos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é santo. É necessário que nós também primamos pela santidade. E quando nós olhamos a palavra de Deus, ela nos mostra duas condições de santidade. No capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, Paulo diz, na saudação, na introdução de saudação, ele diz: aos santificados, chamados para ser santos. Quando nós aceitamos Jesus, o projeto de salvação, nós nos tornamos santos ao Senhor, mesmo com todas as bagagens que nós trazemos. Posicionalmente, foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Ele creu em Jesus na última hora, e Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a condição fundamental. Mas a Bíblia continua dizendo que nós fomos chamados para ser santos, para aprimorar a nossa santidade no decorrer da nossa caminhada cristã. Isso é muito sério para o Senhor. Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus perdoador, Deus é um Deus que recompensa aqueles que estão envolvidos na santidade de Deus. Não é inútil você primar por santidade. Pedro, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele fala: a santidade envolve toda a nossa vida. Sede santos em toda vossa maneira de viver. Nós muitas vezes abrimos concessões à nossa vida, achando que são coisas insignificantes que Deus não vai relevar. A palavra de Deus é fiel para se cumprir. A Bíblia diz: se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já pecou. E se eu não levar isso em consideração, eu estou desfazendo um mandamento que Jesus nos ensinou. Então meus olhos têm que ser puros. A santidade requer isso nós somos separados para Jesus, nós somos comprados para Ele, propriedade exclusiva dele. Então nós temos que aprimorar. Isso foi na eternidade, irmãos, sermos santos e irrepreensíveis. O nosso coração, irmãos, é o trono da morada de Deus. Quando você olha a construção do tabernáculo, Deus dá a descrição do tabernáculo a Moisés, e ele começa a descrição pela parte mais íntima do tabernáculo, o Santo dos Santos. E ele diz como deveria ser a construção, e era um lugar tão reservado, tão especial, que era todo revestido de ouro. Ouro nos indica na Bíblia pureza, e ali estava a presença
presença de Deus, sobre o propiciatório, onde ele vinha estar. Paulo diz que nós hoje somos o tabernáculo de Deus. Deus não mora mais em templos feitos por mãos. Deus mora no nosso coração. Tem que ser puro. O coração não deve inclinar-se para as coisas do mundo, porque a inclinação do mundo para o mundo é morte. A Bíblia diz isso. Então o nosso coração, para ser morada, para ser a habitação de Deus, ele tem que ser purificado. E a palavra de Deus diz que ela é suficientemente necessária para tirar do nosso coração todo vestígio do mal. Está lá em Tiago 1:21. Ele diz: abrigue com mansidão a palavra no vosso coração, que é poderosa para tirar os vestígios e depois te dar a salvação. Então nós precisamos ser limpos pela palavra, para ter um coração puro diante de Deus, aonde Deus possa habitar. Irmãos, se você for de fato plenamente a morada do Espírito de Deus, você nunca anda só. Você sempre tem Deus com você. Nas maiores dificuldades que você possa passar, você tem Deus. Eu já fui hospitalizado várias vezes. Como diz Paulo, tinha um momento que eu perdi a esperança, mas a presença de Deus não sai da gente. Então faça isso no seu coração. Tenha um coração santo. Não incline. Muitas vezes você está pensando, alguém faz alguma coisa com você, você fica maquinando: vou dar o toco. Aprenda a perdoar, para Deus não sair do seu coração. A Bíblia diz que eu não posso entristecer o Espírito Santo que está no nosso coração. Então a Bíblia fala da necessidade de santidade, e nós precisamos, irmãos, conhecer a santidade de Deus para aprimorar a nossa santidade. Capítulo 6 de Isaías, quando ele tem a visão, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele tem aquela visão aonde o Deus aparece e os serafins voam com as 6 asas, e ele apavora, porque ele vê a santidade de Deus, e ele clama pela sua necessidade. Ele fala: eu vou perecer, porque eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o que acontece com ele? Como ele expôs a necessidade dele, que era os lábios impuros. A Bíblia diz que um anjo pega uma brasa numa tenaz e vai e queima os lábios dele e diz: purificada estão as tuas iniquidades. Deus tem o maior desejo de purificar a sua vida. Se Isaías gritasse: os meus olhos são impuros, Deus purificaria os seus olhos. Mas como ele gritou a necessidade dele, Deus purificou os lábios. E nós precisamos entender o que é a santidade de Deus. Quando nós conhecemos a santidade de Deus, nós prostramos diante dele, porque o salmista diz que o reflexo da beleza de Deus é a sua santidade. Se você quiser conhecer Deus, a beleza dele, reverencie a santidade dele. A beleza de Deus e a santidade, e o amor grandioso de Deus se manifesta nas suas obras para conosco, nos dando Jesus. Então você tem que olhar para o Senhor para viver uma vida de santidade perante o Senhor. É condição, irmãos. Nós não fomos chamados para o pecado. Na bênção espiritual, Deus quebra o poder do pecado condenatório da nossa vida. O pecado já não tem domínio sobre nós. São bênçãos espirituais, irmãos. Nós não somos mais escravos.
Nós não vivemos mais acorrentados, nós estamos livres em Cristo Jesus, para viver uma outra vida, que possa, através da nossa vida, sem palavras, a pessoas glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Nesse mesmo livro diz que nós fomos criados, Isaías 43:7, que nós fomos criados para louvor de Deus. No versículo 6 do primeiro capítulo, versículo 12, que nós, diz aqui em Efésios, que nós somos criados para louvor da glória de Deus. Então a sua vida tem que render ao Senhor eterno louvor, constante louvor, permanente louvor. A sua maneira de pensar, uma maneira santa, é louvor ao Senhor. O seu coração reto diante de Deus, um coração transparente, é louvor para a glória de Deus. Não deixe coisas ocultas no seu coração. Capítulo 4, versículo 13 de Hebreus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Você não pode se esconder de Deus. Lá no capítulo 16 de Gênesis, quando Agar fugia de Sara, ela vai para o deserto e lá ela tem um encontro com o anjo. E lá ela fala uma palavra, quando o anjo conversa com ela, diz: volta, porque o que está gerado em você vai ser uma grande nação. E ela diz: El Roi, o Deus que vê. Deus vê todos os seus passos, então tem que ser caminhada de santidade. Não adianta ocultar, irmãos, diante desse Deus que vê, Deus que sonda. E nós fomos chamados na eternidade para sermos santos e irrepreensíveis ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que a nossa santidade começa lá no profundo, espírito, alma e corpo. Nós temos que tratar a nossa parte interna, espírito e a alma, purificando-a pela lavagem da palavra, e para viver uma vida de santidade perante o Senhor. Deus vai recompensar os santos. Deus é fiel, irmãos. Se você começar a estudar a palavra de Deus, todas as pessoas que se dedicaram à santidade, Deus honrou. Eu me lembro do capítulo 48 de Ezequiel, quando Deus fala: eu vou levantar um sacerdócio santo que sempre me honrou em santidade. E ele fala do nome de Zadok. Quando você começa a estudar, você vai parar nos filhos de Arão. Tinha 4 filhos Arão. 2 morrem ao levar fogo estranho ao Senhor, e ficam 2. Um é o ramo Itamar e Eleazar. E da semente de Eleazar vem Finéias. E Finéias tem um zelo pelo Senhor, que quando o povo debanda, quando o povo se mistura com as midianitas, quando o povo se corrompe em prostituição, Deus manda um castigo sobre o povo. E a Bíblia diz que 24.000 pessoas morreram naquele acidente. Mais um filho do sacerdote, Finéias, ele se arma com uma lança e vê um casal prostituindo. A Bíblia diz que ele atravessa o casal, os 2 de uma vez só. E Deus falou: ele zelou pelo meu zelo. Deus recompensa quem tem a ideia de Deus. Deus é santo. E a Bíblia diz que Deus cessou a praga. E quando você começa a olhar, Zadok foi contemporâneo de Davi e Salomão. E eles vêm dali porque eles se propuseram. Quando a família toda de Eli começou a se corromper, eles mantiveram santo diante do Senhor. A recompensa para a santidade, irmãos. Então procure ser santo.
não viva uma vida misturada. Nós estamos convivendo num mundo profano, mas nós fomos chamados para a santidade, chamados para ser santo. Cada dia você tem que aprimorar a sua santidade. E a Bíblia diz que também santos irrepreensíveis. Uma vida, irmãos, sem mancha, uma vida sem retoque. Esta é a exigência de Deus também para quem quer trabalhar para o Senhor. No capítulo 3 de 1 Timóteo, Paulo, quando convoca os diáconos e os bispos, ele convoca dizendo irrepreensível. Lá no capítulo 1, versículo 7 de Tito, quando Paulo fala para Tito levantar os presbíteros, ele também faz a mesma exigência, irrepreensível, vida sem retoque. Jesus disse no capítulo 5 de Mateus, versículo 48, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Nós fomos chamados para ter uma vida de retidão diante de Deus. A nossa caminhada, irmãos, precisa refletir Jesus. E aí você vai para o capítulo 8 de Romanos, versículo 29, é o meu texto que a gente aplica no discipulado. Aquele que chamou também predestinou para serem iguais, para resplandecer a imagem de Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitas irmãos. Deus nos chamou para este fim. Ter uma vida como Jesus levou é uma vida de retidão diante de Deus. Quando Jesus ele encontra os fariseus religiosos que não saíam do templo, que não saíam da sinagoga, mas tinham uma retórica e não tinham uma vida, e Jesus ele olha para os discípulos e diz: a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Então o padrão que nós recebemos de Jesus é um padrão elevado de vida, de uma vida irrepreensível. E isso se adquire, irmãos, observando a palavra e nos pés do Senhor, que a força nossa é através da oração. Nós não temos força para o domínio da nossa natureza. Paulo diz que nela não existe bem nenhum. Então você sabe que a natureza é fraca. Jesus disse: a carne é fraca. Paulo diz para o jovem: foge do desejo da mocidade. Ele diz em capítulo 7 de Romanos: não tem bem nenhum. Então qual é a solução? Encher de Deus, o Espírito de Deus sobre nós. Ele no capítulo 8, versículo 2, ele diz: o Espírito de vida te livrou da lei e do pecado e da morte que pairava sobre nós. Porque o Espírito de Deus, quando nós submetemos ao Espírito, a Bíblia diz: se vocês crucificarem, mortificarem a vossa carne através do Espírito, vocês terão vida. Jesus quer te dar uma vida de excelência, uma vida irrepreensível. E Ele fala também da vida de amor. Jesus é a base, Deus é a essência do amor. Capítulo 4, versículo 8, 1 João diz que Deus é amor. A essência do amor está em Deus, Ele prova isso. Quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, é uma demonstração visível da grandiosidade do amor de Deus. A Bíblia diz que este amor de Deus, este amor abnegado, este amor altruísta que Ele dá em nosso favor, todos nós podemos ter através da ministração do Espírito em nós. Romanos 5:5 diz que este amor é derramado em nós pelo Espírito de Deus. E se eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito em mim, o Espírito de Deus vai fluir e vai te capacitar a amar aqueles que te maltratam.
A igreja tem que ser diferente. Nós temos um instinto de vingança, mas não é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para o amor, para amar, para tolerar, para suportar os irmãos, viver em amor. Falou mal, ora por ele, aprenda a ter um coração livre, perdoe. Isso é base do amor. Não entendo como nós, como membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo, podemos viver com intriga, sem o amor de Deus. Vá para os pés do Senhor, deixa o Espírito fluir sobre a sua vida, te inundar do amor de Deus, que você vai olhar para o irmão com amor. Mas ele me fez mal, faça o bem. Paulo diz em Romanos 12, não devolva mal com mal, mas faça o bem a quem te faz mal. Deus proíbe da nossa vida a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Está lá no capítulo 12, versículo 19 de Romanos. Então você precisa fluir no amor. A Bíblia chama isso de um amor abnegado. A igreja é a Assembleia de Deus. Nós temos um slogan, irmãos, e nós precisamos entender isso. Comunidade do amor. O que é isso, irmãos? Suportar o irmão, querer chorar com o irmão, alegrar com o irmão. Isso é comunidade do amor. O mundo está em desamor. Se a igreja se unir e viver o padrão da Bíblia, amar, a Bíblia diz, Jesus disse, vocês serão identificados lá fora, se tiver amor entre vocês. Está lá em João 13:35. Então, se vocês amarem uns aos outros, o mundo vai ver, porque o mundo não tem. Ele nos chamou para esse padrão de vida, irmãos. Nós fomos chamados na eternidade, antes do princípio. Lá Deus já olha para nós e nos chama para que nós reflitamos Jesus aqui na terra, a qualidade da sua vida, do seu caráter. Quanto mais você aproxima de Deus em santidade, mais a natureza de Cristo é absorvida pela sua natureza, você vai parecer com Jesus na frente. Nós precisamos refletir Jesus, ter uma vida que ninguém lance dúvida, mas que possa olhar e glorificar o Senhor, e que nós possamos viver em perfeita comunhão uns com os outros. Deus nos chamou para isso, irmãos, na eternidade. Isso é maravilhoso quando você começa a pensar que antes da formação, da criação que Deus estabeleceu, nós já estávamos lá no coração do Senhor, eleitos, chamados filhos, e tendo Jesus como nosso irmão mais velho, para encabeçar e apresentar-se diante de Deus. É hora que eu viajo, irmãos, começo a pensar nessas coisas, e aí eu desenvolvo alguns pensamentos, porque nós somos antes da criação angelical. Você sabe o que é isso? Antes dos anjos, nós estamos no coração de Deus. Olha o privilégio, olha a grandeza da escolha, olha a grandeza que Deus nos dá. Antes de toda a criação, Deus já estava e olhava para nós, e nos amou, e nos providenciou o escape através de Cristo Jesus. Viver uma vida santa, viver uma vida irrepreensível, viver uma vida de amor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude, para que nós possamos viver, entender o projeto de Deus. Deus não muda do seu projeto. O propósito de Deus é um só, o propósito de Deus é eterno. Amém? Vamos orar.